11h32 e olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor de considerar o orçamento secreto inconstitucional. Vamos a Brasília, quem tem as informações da votação é o Bruno Pinheiro. Bruno, com você. Exatamente, esse resultado acaba de ser confirmado, um resultado de 6-4, um pouco mais cedo. Eu estava falando que havia uma ginástica no Congresso, uma tentativa de salvar essa galinha dos ovos de ouro, na verdade, que é o orçamento secreto, utilizado em várias negociações, um resultado de um julgamento que acabou completando o aniversário. Ele foi suspenso lá em 5 de novembro e, diante de todas essas idas e vindas, acabou sendo colocado em julgamento e o entendimento acabou em 5-4. O julgamento ficou suspenso, retomou nesta segunda-feira e formou a maioria, então fica suspenso as emendas de relator, o orçamento secreto, como ele é chamado. Vale ressaltar que na última semana, na última sexta-feira, melhor dizendo, acabaram colocando em votação ali uma nova resolução que foi aprovada, que é uma tentativa de jogar luz no orçamento secreto. Seria igualitário essa repartição. 80% ficaria com as legendas e 20% seria uma divisão entre o Congresso e o relator geral. Só que nem mesmo assim os ministros entenderam que isso seria algo justo e constitucional. Acabaram então se tornando inconstitucional o orçamento secreto. Com quem eu já conversei, há uma certa indignação no Congresso Nacional. Afirmaram que é difícil continuar sem esse orçamento, já que esse orçamento ajuda os estados, vários municípios, em algumas obras, a adquirir alguns equipamentos como eram repassados. E a oposição, eles entendiam que isso ajudava no reduto eleitoral. Durante a campanha do governo eleito e agora diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, ele chegou a ser contra Arthur Lira, chamou Arthur Lira de rei, imperador do orçamento secreto e disse que iria acabar. Assim que Lula assumiu, ele acabou entendendo que era importante usar o orçamento nessa negociação de aprovar esse orçamento que será aumentado amanhã no Congresso, né? É pelo menos a expectativa. Mas ele acabou sendo aconselhado a ficar de longe, porque não seria importante Lula se tornar ali inimigo, adversário entre Arthur Lira. Eles já sabem muito bem, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff, o quanto é ruim acabar se ganhando um adversário dentro da Câmara dos Deputados, assim como foi com Eduardo Cunha. Então ficou na responsabilidade do STF resolver essa história. E agora, nesta segunda-feira, acaba de se confirmar em 6-4, é inconstitucional. O que vai acontecer a partir de agora, a gente vai acompanhar qual vai ser a repercussão do resultado. Tem muita gente reclamando que vai sentir falta de uma emenda de relator. Certamente, né, Bruno? Posso imaginar. Agora, explica pra gente, tem como você me explicar como que essa votação, esse julgamento de hoje pode influenciar na votação de amanhã da PEC Fura-Teto? Isso, como eu já reforcei, que foi uma negociação de continuar, né, com essa emenda de relator, de não acabar com esse assunto, porque havia a expectativa de que o governo eleito acabasse de fato. Então, para conseguir os votos, aumentar e conseguir o número de votos que seriam suficientes para conseguir esse resultado, hoje se falam em 152, a ideia era o quê? De continuar com esse orçamento. É tão verdade que isso seria colocado em votação na semana anterior. Acabou sendo adiado. A votação vai ocorrer amanhã, que é estender esse compromisso de campanha do governo eleito, né? Que ele acabou colocando diversos compromissos. Agora é importante aumentar esse orçamento. Então, como esse julgamento do orçamento secreto, ele estava agendado já e foi retomado hoje, adiantaram que a sessão será amanhã. Otimistas que não seria inconstitucional, o que iria conseguir novos deputados, outros votos atingindo o suficiente e aprovando esse orçamento. Arthur Lira estava responsável em fazer essa ginástica, essa articulação dentro da Câmara dos Deputados. Com esse resultado já fica incerto, só que o que vai confortar, o que é uma lamparina diante de toda essa história,
é que Gilmar Mendes ontem acabou autorizando, na noite de ontem, noite de domingo, que esse auxílio de R$600 fica de fora desse limite de gasto. Ou seja, independente do resultado amanhã na Câmara dos Deputados, a equipe de Lula já está se conformando com uma liminar do ministro Gilmar Mendes. A gente já reforçou que é uma liminar, de fato será ainda referendada entre os outros ministros, mas ainda assim já é importante neste momento que o auxílio, que atende quase 20 milhões no ano que vem, vai conseguir continuar sendo repassado R$600. Agora é importante ver qual vai ser o resultado, se lá no Senado foi uma vida muito fácil, na Câmara dos Deputados e sem o orçamento secreto não vai ser tão fácil não. Repito, viu? Era a galinha dos ovos de ouro que agora aparentemente se foi embora, viu, Lívia?